Existe um momento, um ponto de inflexão, que inevitavelmente acontece com toda pessoa com alta sensibilidade. Um momento que muda tudo. Não é algo que explode de repente. É uma construção gradual, que se acumula ao longo de anos, às vezes décadas, camada sobre camada, de absorção da dor alheia, carregando emoções que nunca deveriam ter sido suas, sentindo-se responsável pelo humor de todos ao seu redor, até que um dia, algo dentro de você se quebra. Ou talvez, algo dentro de você finalmente se cura. Porque quando uma pessoa com alta sensibilidade para de se importar, ela não se torna fria, ela não se torna cruel, ela não perde sua capacidade de sentir. Ela se torna algo muito mais raro e muito mais perigoso. Ela se torna focada. E o mundo não está preparado para o que ela se torna. Deixe-me explicar o que a psicologia e a neurociência descobriram sobre essa transformação. Porque o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa com alta sensibilidade, que para de absorver a dor de todos, é um dos fenômenos mais incompreendidos da psicologia humana. Carl Jung chamou isso de integração da sombra. Pesquisadores modernos chamam de desconexão empática. Neurocientistas descrevem como uma reprogramação do sistema de resposta à ameaça, conforme explica Andrew Huberman. Mas, seja qual for o nome que você dê, o resultado é o mesmo. Uma pessoa que antes carregava o peso das emoções de todos os outros. De repente, tem toda essa energia para si mesma. E isso muda tudo. Primeiro, deixe-me explicar o que realmente é uma pessoa com alta sensibilidade. Porque existe muita confusão sobre esse termo. Pesquisadores estimam que 15 a 20% da população humana possui o que chamam de sensibilidade no processamento sensorial. Isso não é um distúrbio, não é uma fraqueza. É uma característica genética que faz com que certos cérebros processem informações de forma mais profunda do que outros. Quando uma pessoa com alta sensibilidade entra em um ambiente, seu cérebro percebe coisas que outros cérebros filtram. A sutil mudança no tom de voz de alguém, a microexpressão que durou uma fração de segundo, a tensão entre duas pessoas que estão fingindo que está tudo bem. A maioria das pessoas não percebe essas coisas. Seus cérebros as classificam como irrelevantes e as descartam antes que atinjam a consciência. Mas o cérebro de uma pessoa com alta sensibilidade não faz isso. Ele processa tudo, profundamente, minuciosamente, constantemente. É por isso que pessoas com alta sensibilidade frequentemente se sentem exaustas em situações sociais. Seus cérebros estão fazendo 10 vezes mais processamento do que todos os outros na sala, enquanto outros estão tendo uma conversa simples. A pessoa sensível está rastreando inconscientemente os estados emocionais de todos ao seu redor. Agora, aqui é onde fica interessante. Pesquisas apresentadas no segundo Encontro Internacional de Pesquisa sobre Sensibilidade, em 2024, revelaram algo que a maioria das pessoas não entende sobre pessoas com alta sensibilidade. Quando elas estão de bom humor e se sentem seguras em seu ambiente, elas são, na verdade, menos propensas a ficarem sobrecarregadas do que pessoas não sensíveis. Leia isso de novo. Nas condições certas, pessoas com alta sensibilidade são mais resilientes, mais estáveis, mais capazes de lidar com a estimulação do que todos os outros. Mas quando estão fatigadas ou em um ambiente negativo, elas ficam sobrecarregadas muito mais rápido. Essa é a faca de dois gumes da sensibilidade. Em condições de apoio, é um superpoder. Em condições tóxicas, é um dreno constante em sua energia.
E a maioria das pessoas com alta sensibilidade passa a vida inteira em condições tóxicas, não porque escolhem isso, mas porque nunca foram ensinadas a se protegerem. Foram ensinadas que se importar com os outros as tornava boas pessoas, que absorver a dor de todos era compaixão, que se sentir responsável pelas emoções de outras pessoas era amor. Então, elas passaram anos, às vezes décadas, carregando um peso que nunca deveria ter sido delas, até que, um dia, algo muda. Talvez tenha sido uma traição a mais. Talvez tenha sido ver alguém que você amava se aproveitar da sua empatia. Talvez tenha sido simplesmente atingir um ponto de exaustão tão completo que seu cérebro não teve escolha a não ser se proteger. Seja qual for o gatilho, o resultado é o que os pesquisadores chamam de desconexão empática. E não é o que a maioria das pessoas pensa. Quando um empata se desliga, ele não perde sua capacidade de sentir. Ele não se torna um narcisista. Ele não para de se importar com a humanidade de repente. O que acontece é algo muito mais interessante. Seu cérebro se reprograma para parar de absorver automaticamente as emoções dos outros. Este é um mecanismo de sobrevivência. Acontece quando o sistema nervoso foi sobrecarregado por tanto tempo que não tem escolha a não ser criar limites em um nível neurológico. A pessoa com alta sensibilidade que passa por essa transformação relata uma experiência estranha. Ela ainda consegue ver a dor nos outros. Ela ainda consegue entender o que alguém está sentindo. Mas ela não absorve mais essa dor automaticamente. Pela primeira vez em suas vidas, elas podem testemunhar o sofrimento sem serem consumidas por ele. E é aqui que a transformação se torna perigosa. Não perigosa de uma forma violenta. Não perigosa de uma forma cruel. Perigosa porque toda aquela energia que elas costumavam gastar absorvendo as emoções de outras pessoas agora está disponível para outras coisas. Pense sobre o que isso significa. Uma pessoa com alta sensibilidade processa informações de forma mais profunda do que todos os outros. Ela percebe padrões que os outros não percebem. Ela entende o comportamento humano em um nível intuitivo que a maioria das pessoas não consegue acessar. Por anos, todo esse poder cognitivo estava sendo drenado pela absorção emocional. Agora imagine o que acontece quando esse dreno é removido. De repente, uma pessoa que vê mais do que os outros, que processa mais do que os outros, que entende a natureza humana melhor do que os outros, tem toda a sua energia focada em seus próprios objetivos. É por isso que as pessoas que as conheciam antes da transformação frequentemente dizem a mesma coisa. Algo está diferente nelas agora. Elas não são frias, mas não são as mesmas. Existe um foco em seus olhos que não estava lá antes, uma clareza que parece quase perturbadora. Carl Jung compreendeu essa transformação melhor do que ninguém. Ele chamou isso de integração da sombra. O processo pelo qual uma pessoa para de rejeitar partes de si mesma e começa a incorporar essas partes rejeitadas em um todo mais forte. Para a maioria das pessoas, a sombra contém sua agressão, seu egoísmo, sua capacidade para a escuridão. Mas para pessoas com alta sensibilidade, a sombra frequentemente contém algo diferente. Ela contém seu poder. Ela contém sua capacidade de dizer não, sua capacidade de priorizar a si mesmas, seu direito de parar de carregar a dor dos outros. Estas são as coisas que as pessoas sensíveis foram ensinadas a rejeitar. Disseram a elas que estabelecer limites as tornava egoístas, que priorizar a si mesmas as tornava frias, que se recusar a absorver as emoções dos outros as tornava pessoas ruins,
Então, elas empurraram essas capacidades para a sombra, rejeitaram seu próprio poder, negaram o direito de se protegerem. E essa rejeição, essa negação, é o que as exauriu. Porque a sombra não desaparece só porque você a rejeita. Ela permanece. E manter essa rejeição exige energia constante. Quando uma pessoa com alta sensibilidade finalmente integra sua sombra, quando finalmente aceita que tem o direito de estabelecer limites, quando para de se desculpar por se proteger, toda essa energia se torna disponível. E elas se tornam algo raro. Uma pessoa com percepção extraordinária, que não é mais drenada por essa percepção. Uma pessoa com profunda empatia, que não é mais consumida por essa empatia. Uma pessoa que entende a natureza humana e agora pode usar esse entendimento para seus próprios propósitos. É por isso que eu digo que a pessoa com alta sensibilidade, que parou de se importar, é mais perigosa. Não porque vai te machucar, não porque se tornou cruel, mas porque finalmente se tornou focada. E uma pessoa com alta sensibilidade focada é uma das forças mais formidáveis na psicologia humana. Elas veem o que os outros perdem. Elas entendem o que os outros não conseguem captar. Elas processam informações em profundidades que a maioria das pessoas nunca acessa. E agora, todo esse poder é direcionado. Deixe-me dar um exemplo de como isso se parece na prática. Antes da transformação, uma pessoa com alta sensibilidade poderia entrar em uma reunião de negócios e imediatamente sentir as tensões entre os executivos. Ela sentiria o ressentimento entre dois colegas. Ela absorveria a ansiedade da pessoa que estava prestes a ser criticada e passaria a reunião inteira gerenciando essas emoções dentro de si mesma, tentando aliviar a tensão, tentando fazer com que todos se sentissem melhor, exaurindo-se no processo. Depois da transformação, elas entram na mesma reunião. Elas ainda sentem tudo: as tensões, os ressentimentos, a ansiedade. Mas agora, elas observam isso sem absorver. E em vez de se exaurir tentando gerenciar as emoções de todos os outros, elas usam essa informação. Elas notam qual executivo está se sentindo inseguro e sabem que pode ser pressionado. Elas veem qual colega está ressentido e pode ser transformado em um aliado contra um inimigo comum. Elas entendem qual pessoa está ansiosa e concordará com qualquer coisa só para escapar do desconforto. Essa é a mesma sensibilidade, a mesma percepção, o mesmo processamento profundo, mas direcionado para fora em vez de ser absorvido para dentro. E é isso que as torna formidáveis. Elas não são frias, elas não perderam sua humanidade. Elas ainda podem escolher ajudar, ainda podem escolher se importar, ainda podem escolher apoiar. Mas agora é uma escolha, não uma resposta automática. E essa escolha, esse controle, é o que estava faltando antes. A pesquisa sobre essa transformação revela algo mais que a maioria das pessoas não entende. Não é permanente da maneira que a maioria das pessoas pensa. A pessoa com alta sensibilidade que integrou sua sombra, que aprendeu a se proteger, ainda pode escolher se abrir novamente. Mas elas não fazem mais isso automaticamente. Elas não fazem mais isso com todos. Elas não fazem mais isso em situações onde isso as drenará sem propósito. Elas aprenderam algo que a maioria das pessoas sensíveis nunca aprende, que sua empatia é um recurso valioso, e como qualquer recurso valioso, ele deve ser gasto deliberadamente, em pessoas e situações que merecem. Essa é a real transformação. Não de se importar para não se importar, de empatia automática para empatia escolhida.
de absorção compulsiva para conexão deliberada. E essa distinção é tudo, porque a empatia automática é um passivo. Ela te drena sem discriminação. Ela dá sua energia para qualquer um que esteja por perto, independentemente de merecer. Mas a empatia escolhida é um superpoder. Ela permite que você se conecte profundamente com as pessoas que importam, enquanto se protege daqueles que te drenariam. A pessoa com alta sensibilidade que aprende essa distinção se torna rara de verdade. Carl Jung escreveu que a integração da sombra produz uma consciência mais forte e ampla do que antes, que dá a uma pessoa corpo, a torna mais real, mais presente, mais poderosa. É isso que acontece com a pessoa sensível que para de se desculpar por se proteger. Elas se tornam mais reais. Elas param de performar empatia para pessoas que não merecem. Elas param de se exaurir para deixar os outros confortáveis. Elas param de carregar pesos que nunca foram delas para carregar. E nesse espaço, nessa liberdade, elas se tornam algo novo. Não frias, não cruéis, não indiferentes, focadas, deliberadas, poderosas. É por isso que o mundo não está pronto para elas. Porque o mundo estava confortável com elas como eram antes. Constantemente disponíveis, sempre absorvendo, para sempre responsáveis pelas emoções de todos. O mundo gostava da pessoa sensível que podia ser drenada sem protesto, que sacrificaria seu próprio bem-estar para deixar os outros confortáveis, que carregaria o peso sem reclamar. Mas o mundo não sabe o que fazer com uma pessoa sensível que diz não, que estabelece limites, que protege sua energia, que escolhe onde direcionar sua percepção extraordinária. Isso deixa as pessoas desconfortáveis, porque as pessoas estavam acostumadas a tirar da pessoa sensível sem dar nada em troca. Elas estavam acostumadas com o trabalho emocional gratuito, a disponibilidade constante, a absorção automática. Quando isso para, elas não sabem como responder. Alguns ficam com raiva. Alguns tentam manipular. Alguns acusam a pessoa sensível de se tornar fria, de mudar, de não ser quem costumava ser. E, de certa forma, eles estão certos. A pessoa sensível mudou. Elas se tornaram raras. E elas se tornaram perigosas. Não porque vão machucar alguém, mas porque não podem mais ser drenadas sem seu consentimento. E isso é aterrorizante para pessoas que se beneficiavam da drenagem. Agora, deixe-me te contar o que acontece depois. Porque a transformação não termina com a desconexão empática. Esse é só o começo. Após a fase inicial de proteção, onde o cérebro da pessoa sensível cria limites para parar a sobrecarga, algo mais profundo começa. Elas começam a descobrir quem elas realmente são. Não quem lhes disseram para ser. Não quem os outros precisavam que fossem. Não a identidade que construíram em torno de serem os cuidadores, os absorvedores, aqueles que sempre entendiam. Elas começam a descobrir suas preferências reais, seus limites reais, seus desejos verdadeiros, para muitas pessoas sensíveis. Isso é aterrorizante, porque elas passaram grande parte de suas vidas definidas por seus relacionamentos com os outros. E elas não sabem quem são quando não estão absorvendo as emoções de outra pessoa. A pergunta, o que eu realmente quero, se torna estranhamente difícil de responder. Esse é o trabalho de sombra que Carl Jung descreveu. O longo processo de negociação com as partes de você que você rejeitou. A lenta redescoberta de capacidades que você afastou. Porque te disseram que eram egoístas, frias ou inaceitáveis.
Leva tempo, requer paciência, exige uma disposição para sentar com o desconforto. Mas o resultado é o que Carl Jung chamou de individuação. O processo de se tornar uma pessoa completa, integrando todas as partes rejeitadas em um todo unificado. E para a pessoa com alta sensibilidade, este processo cria algo extraordinário, uma pessoa com toda a sua percepção, toda a sua profundidade, toda a sua compreensão da natureza humana, combinadas com limites, foco, a habilidade de direcionar seus dons, ao invés de ser drenada por eles. Este é o tipo mais raro de pessoa, porque a maioria das pessoas com alta sensibilidade nunca completa esta transformação. Elas permanecem em um de dois estados, ou elas ficam na fase de pré-desconexão empática, constantemente drenadas, sempre absorvendo, para sempre exaustas por seus próprios dons. Ou elas ficam presas na fase de desconexão empática, se protegendo, mas nunca completando a integração, nunca aprendendo a se abrir novamente deliberadamente, mas as poucas que completam a transformação total, que aprendem a se proteger e escolher quando se conectar. Elas se tornam algo que o mundo raramente vê. Uma pessoa com alta sensibilidade que não é vítima da sua sensibilidade. E isso é mais raro e mais perigoso do que você pode imaginar. Agora, eu quero te contar algo que pesquisadores descobriram sobre o cérebro de uma pessoa com alta sensibilidade que completa esta transformação. Porque a neurociência por trás disso é fascinante. Quando uma pessoa com alta sensibilidade está em modo de absorção constante, seu sistema nervoso está perpetuamente ativado. A amígdala, a parte do cérebro que processa ameaças e informações emocionais, está constantemente disparando. Isso é exaustivo. Todo cérebro tem recursos limitados para processar informações. E quando a amígdala está constantemente ativada, esses recursos se esgotam rapidamente. É por isso que pessoas com alta sensibilidade, que não aprenderam a se proteger frequentemente, experimentam o que pesquisadores chamam de fadiga da empatia. Sua capacidade de se importar se esgota. Não porque elas são pessoas ruins, não porque elas pararam de amar, mas porque seu cérebro está funcionando na capacidade máxima por tanto tempo que simplesmente não consegue continuar. A pesquisa da Cleveland Clinic sobre fadiga da empatia a descreve como uma consequência previsível da absorção emocional prolongada. Acontece com enfermeiros, terapeutas, cuidadores, qualquer pessoa cujo trabalho requeira engajamento empático constante. Mas para pessoas com alta sensibilidade, não é só o trabalho, é sua existência inteira. Cada interação, cada relacionamento, cada momento em espaços públicos. Seu cérebro está trabalhando em excesso o tempo todo, agora. Aqui está o que acontece quando a desconexão empática ocorre. O cérebro essencialmente cria novas vias neurais que interceptam a resposta de absorção automática, em vez de imediatamente absorver as emoções dos outros. O cérebro cria uma pausa, um momento de observação antes da reação. Essa pausa muda tudo, porque nessa pausa, a pessoa sensível pode escolher. Eu quero absorver isso? Essa pessoa merece a minha energia? Essa situação é uma onde minha empatia será reciprocada, ou uma onde ela simplesmente será drenada. Antes da desconexão empática, não havia pausa. A absorção era automática, instantânea, inevitável. Depois da desconexão empática, a pausa existe, e essa pausa é poder.
Neurocientistas que estudam meditação observaram padrões neurais similares em praticantes experientes. A habilidade de observar um estímulo emocional sem imediatamente reagir a ele. A capacidade de sentir sem ser sobrecarregado pelo sentimento. Mas aqui está o que torna a pessoa com alta sensibilidade transformada diferente de um meditador. O meditador treina seu cérebro para criar essa pausa através da prática deliberada. Milhares de horas de meditação, anos de treinamento. A pessoa com alta sensibilidade que completa a transformação frequentemente desenvolve essa capacidade através da sobrevivência. Seu cérebro criou a pausa porque não tinha escolha. A alternativa era o colapso emocional completo. E porque essa capacidade se desenvolveu através da sobrevivência ao invés da prática. Ela frequentemente opera automaticamente. A pessoa sensível, transformada, não precisa conscientemente criar a pausa. Seu sistema nervoso faz isso por ela. É por isso que pessoas que a conheciam antes frequentemente a descrevem como tendo mudado em um nível fundamental. Porque algo fundamental mudou. Seu sistema nervoso se religou para protegê-la. E essa proteção, essa pausa automática, é o que cria o foco que a torna perigosa. Deixe-me explicar por que esse foco é tão poderoso. A maioria das pessoas passa pela vida com a atenção espalhada. Elas reagem a qualquer estímulo que está na frente delas. Elas são puxadas em múltiplas direções pelas emoções e demandas dos outros. A pessoa com alta sensibilidade antes da transformação é ainda mais espalhada do que a maioria, porque ela está reagindo não só aos seus próprios estímulos, mas aos estímulos emocionais de todos ao seu redor. Sua atenção é fragmentada através de dezenas de entradas emocionais em qualquer dado momento. Mas depois da transformação, algo remarcável acontece. Toda essa atenção se torna disponível para focar. A pessoa com alta sensibilidade retém sua extraordinária percepção. Ela ainda nota tudo. Ela ainda processa profundamente. Ela ainda entende a natureza humana em níveis que a maioria das pessoas não consegue acessar. Mas agora, ao invés dessa percepção espalhar sua atenção, ela pode ser focada como um laser. Essa é a combinação que a torna formidável. Percepção profunda, mais atenção focada. A maioria das pessoas não tem nenhuma das duas. Sua percepção é superficial e sua atenção é espalhada. Algumas pessoas têm percepção profunda, mas atenção espalhada. Essas são as pessoas sensíveis antes da transformação, exaustas, sobrecarregadas, incapazes de usar seus dons porque sua energia é constantemente drenada. Pouquíssimas pessoas têm tanto percepção profunda quanto atenção focada. E aquelas que têm, são capazes de coisas que outros nem sequer conseguem entender. Elas podem ler uma sala e saber exatamente onde o poder está. Elas podem sentir uma oportunidade que outros perdem e ter o foco para persegui-la. Elas podem entender o que alguém precisa e escolher deliberadamente se vão providenciar ou não. Isso não é manipulação, é clareza. Clareza sobre a natureza humana. Clareza sobre sua própria energia. Clareza sobre o que merece sua atenção e o que não merece. Carl Jung escreveu que a sombra não contém apenas escuridão, mas também criatividade e potencial. Que aquilo que rejeitamos frequentemente inclui nossas maiores capacidades. Para a pessoa com alta sensibilidade, a sombra rejeitada frequentemente contém seu poder. Sua capacidade de dizer não, seu direito de priorizar a si mesma, quando essa sombra é integrada, quando essas capacidades rejeitadas são retomadas. O resultado
é uma pessoa que tem tanto profundidade quanto direção, tanto percepção quanto poder, tanto empatia quanto limites. Essa combinação é rara, porque a maioria das pessoas nunca a desenvolve, ou nunca teve a profundidade de percepção para começar, ou nunca aprendeu a focar essa percepção. Mas a pessoa com alta sensibilidade que completa a transformação desenvolve ambos através do processo de sobrevivência e integração. E isso é o que a torna perigosa. Não perigosa para os outros, mas perigosa para o status quo. Perigosa para sistemas que dependem de sua complacência. Perigosa para relacionamentos que dependiam de sua doação constante. Perigosa para padrões que exigiam sua exaustão. Porque uma pessoa que vê claramente e age deliberadamente não pode ser controlada da maneira que costumava ser. Ela não pode ser esgotada sem seu consentimento. Ela não pode ser manipulada através da culpa. Ela não pode ser mantida em padrões que a prejudicam. É por isso que eu digo que o mundo não está pronto para elas. Porque o mundo se beneficia de pessoas sensíveis exaustas. Ele se beneficia de pessoas que absorvem sem limites, que dão sem receber, que carregam um peso que não é delas. O mundo tem sistemas construídos nesse desequilíbrio, relacionamentos construídos nessa exploração, expectativas construídas nessa drenagem. Quando a pessoa sensível para de participar disso, tudo muda, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. As pessoas têm que começar a carregar suas próprias emoções. Os relacionamentos têm que se tornar recíprocos. Os sistemas têm que encontrar novas fontes de energia. Isso é desconfortável para todos que se beneficiaram do acordo anterior. E então, eles reagem. Eles acusam a pessoa transformada de se tornar fria. Eles a culpam por estabelecer limites. Eles tentam manipulá-la de volta aos velhos padrões. Mas aqui está a questão sobre alguém que completou essa transformação. Elas conseguem ver a manipulação. A percepção delas não diminuiu quando pararam de absorver. Na verdade, aumentou. Porque agora, elas não estão sobrecarregadas pelas emoções que percebem. Elas podem observar claramente, sem serem consumidas. Então, quando alguém tenta culpá-las, elas veem isso pelo que é. Quando alguém tenta manipulá-las, elas reconhecem o padrão. Quando alguém as acusa de serem frias, elas entendem que a acusação é realmente sobre a perda de acesso à energia delas pelo acusador. Essa clareza é devastadora. Não porque a pessoa transformada se torna cruel, mas porque ela não pode mais ser enganada. E as pessoas que dependiam de enganá-las não sabem o que fazer. Deixe-me falar sobre os 3 tipos de pessoas que mais lutam com essa transformação. O primeiro tipo é o narcisista. Narcisistas são atraídos por pessoas com alta sensibilidade como mariposas pela chama. Porque pessoas sensíveis fornecem algo que o narcisista desesperadamente precisa. Trabalho emocional sem reciprocidade. A pessoa sensível absorve as emoções do narcisista, gerencia seus humores, fornece validação constante, assume a responsabilidade pelos sentimentos do narcisista. Isso é exatamente o que o narcisista quer. Alguém que dará infinitamente, sem exigir nada em troca. Quando a pessoa sensível se transforma, o narcisista perde sua fonte. E narcisistas não lidam bem com isso. Eles vão escalar, fazer love bombing, ter ataques de raiva, culpar, tentar todas as manipulações em seu arsenal. Mas a pessoa sensível transformada vê tudo claramente. E ela não é mais suscetível. Isso deixa o narcisista desesperado.
porque eles não conseguem entender por que suas táticas não funcionam mais. Eles costumavam ser capazes de trazer a pessoa sensível de volta com algumas palavras bem colocadas. Agora, essas palavras não têm efeito. O narcisista frequentemente conclui que a pessoa sensível se tornou um monstro, perdeu sua humanidade, tornou-se fria e cruel. Mas a verdade é mais simples. A pessoa sensível simplesmente parou de participar de uma dinâmica abusiva. Elas não mudaram quem são. Elas mudaram quem estão dispostas a ser para outros que não merecem. O segundo tipo que luta é o vampiro emocional. Essas são pessoas que não são necessariamente narcisistas, mas que se tornaram dependentes da energia da pessoa sensível. Talvez seja um familiar que sempre desabafa com elas. Um amigo que só liga quando precisa de apoio emocional. E um colega que as usa como um terapeuta gratuito. Essas pessoas não são más. Elas podem nem perceber o que estão fazendo. Mas elas se acostumaram a drenar a pessoa sensível sem retribuir. Quando a pessoa sensível se transforma, o vampiro, de repente, tem que encontrar energia em outro lugar. E eles não estão felizes com isso. Eles vão dizer coisas como: você mudou. E você não é a mesma pessoa. O que aconteceu com você? E, em certo sentido, eles estão certos. A pessoa sensível mudou. Elas pararam de ser uma fonte gratuita de energia. Mas elas não se tornaram frias. Elas simplesmente começaram a esperar reciprocidade. E para alguém que nunca teve que fornecer reciprocidade, isso parece crueldade. O terceiro tipo que luta é o agradador de pessoas que não completou sua própria transformação. Essas são frequentemente outras pessoas sensíveis. Pessoas que ainda estão na fase pré-transformação, ainda absorvendo automaticamente, ainda esgotadas por seus próprios dons. Quando encontram uma pessoa sensível transformada, isso desencadeia algo nelas. Porque a pessoa transformada é a prova de que outra maneira é possível. E essa prova é desconfortável. Se outra pessoa sensível pode estabelecer limites, pode parar de absorver, pode focar sua energia, então o agradador de pessoas tem que confrontar o fato de que ele também poderia. Ele tem que encarar seu próprio medo, seu próprio condicionamento, sua própria crença de que estabelecer limites faz de você uma pessoa má. E encarar isso é difícil. Então, em vez de encarar isso, eles frequentemente projetam. Eles acusam a pessoa transformada de ser fria, insensível, não ser mais sensível, quando a verdade é: eles têm medo de sua própria transformação. Eles têm medo do que se tornariam se parassem de absorver. Eles têm medo de serem perigosos. Agora, deixe-me dizer algo importante. Se você é uma pessoa com alta sensibilidade assistindo a isso, e você se reconhece no que eu descrevi, eu quero que você entenda algo. A transformação que estou descrevendo não é sobre se tornar frio. Não é sobre perder sua empatia. Não se trata de se tornar uma pessoa diferente. Trata-se de integrar tudo o que você é, incluindo o seu poder, incluindo o seu direito de se proteger, incluindo a sua capacidade de escolher para onde vai a sua energia. Carl Jung disse que a sombra contém potencial não realizado. E o que rejeitamos frequentemente inclui nossos maiores dons. Para pessoas com alta sensibilidade, o dom rejeitado é, frequentemente, o próprio poder. O poder de dizer não. O poder de estabelecer limites. O poder de focar. Reclamar esse poder não te torna menos sensível. Não te torna menos atencioso. Não te torna menos humano. Te torna mais completo. Te torna mais capaz. Te torna mais
você. Este é o paradoxo da transformação. Ao aceitar as partes de si que você rejeitou, você se torna mais autêntico, mais integrado, mais inteiro. Você não perde a sensibilidade que te fez quem você é. Você ganha o poder que te ensinaram a rejeitar, e com ambos, você se torna raro. Raro porque você tem profundidade e direção. Raro porque você tem percepção e poder. Raro porque você pode sentir profundamente e agir deliberadamente. E sim, perigoso. Perigoso para sistemas que exigiam sua complacência. Perigoso para relacionamentos que dependiam do seu esgotamento. Perigoso para padrões que esperavam seu cansaço. Mas perigoso da melhor maneira possível. Perigoso porque você não pode mais ser controlado. Perigoso porque você finalmente vê claramente. Perigoso porque você se tornou completo. Este canal existe para explorar essas transformações. A psicologia por trás delas. A neurociência que as explica. As tradições de sabedoria que as compreendem há séculos. Se isso ressoou com você, se você se reconheceu no que eu descrevi, considere se inscrever, porque há mais para explorar. As táticas específicas que narcisistas usam contra pessoas sensíveis e como reconhecê-las. A neurociência da definição de limites e por que isso literalmente reconfigura seu cérebro. Como diria Andrew Huberman, os sinais de que uma pessoa com alta sensibilidade está começando sua transformação. E o que esperar em cada fase. Clique em inscrever-se. Ative o sino de notificação. E se isso te ajudou a se entender melhor, ou entender alguém que você conhece, deixe um comentário. Me diga, você já experimentou essa transformação? Você está no meio dela. Você tem medo do que pode se tornar? Eu quero ouvir de você, porque essa transformação não é apenas psicológica, é espiritual. É o processo de se tornar quem você sempre deveria ter sido, antes que o mundo te ensinasse a rejeitar seu poder, antes que o condicionamento te fizesse ter medo de limites. Antes que você aprendesse que cuidar de si mesmo significava não se importar com os outros. A verdade é o oposto. Você não pode realmente cuidar dos outros até aprender a cuidar de si mesmo. Você não pode dar deliberadamente até parar de dar automaticamente. Você não pode estar presente para os outros até não ser mais consumido pelas emoções deles. Isto é o que a transformação ensina. E é por isso que a pessoa com alta sensibilidade que parou de se importar. Não é o que parece. Ela não parou de se importar. Ela começou a escolher. E essa é a coisa mais poderosa que uma pessoa com alta sensibilidade pode aprender. Vejo você no próximo vídeo.